Gente, hoje nós trabalharemos aí com uma introdução ao JavaScript. Tá? Vocês não vão ter dificuldade com a linguagem. É uma linguagem que tem a sintaxe muito parecida com a sintaxe da linguagem C. Então, vocês estão familiarizados com a linguagem. E é uma linguagem de programação muito difundida no mercado, uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Então, realmente é algo que qualquer técnico em informática deveria ter bastante em mente essa linguagem de programação, principalmente aquele que quer focar na área de desenvolvimento. A primeira pergunta que nós precisamos responder aqui é a seguinte: o que é JavaScript? Bom, JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, que pode ser usada junto ao HTML. Bom, assim como o PHP, o JavaScript não é uma linguagem compilada. Então, você não escreve um código, compila esse código e gera um arquivo secundário. Essa linguagem de programação ela é interpretada no momento da execução. Então, toda vez que é realizada uma requisição, essa requisição é interpretada. A interpretação dessa linguagem ela é realizada pelo navegador. Se a gente pegar em comparação com o PHP, a interpretação é feita no lado do servidor. Toda a interpretação, todo o processamento é feito do lado do servidor. JavaScript é feito do lado do navegador. Gente, essa aula aqui em específico, a gente está falando de JavaScript de front-end, JavaScript que funciona no navegador. Não vamos abordar aí Node.js, que permite a execução de JavaScript do lado do servidor. Tá? Então, de forma geral, o JavaScript ele é uma linguagem de programação interpretada pelo navegador. A grande característica importante do JavaScript é permitir que suas páginas fiquem mais dinâmicas, permite uma melhor interação com o usuário e dá uma experiência de uso melhor para o usuário. O código JavaScript não é compilado, então ele deve ser adicionado no código-fonte junto com os comandos do HTML. Então, todo o código JavaScript que você vier a escrever, lembre-se que ele sempre estará disponível para qualquer usuário visualizar. Qualquer usuário tem acesso a código JavaScript que você venha a codificar. Então, por exemplo, a gente não vai esconder no meio do JavaScript uma senha em usuário de acesso a banco de dados. Não faz esse tipo de coisa. Então, por que não fazemos esse tipo de coisa? Justamente pelo fato de que qualquer usuário, qualquer pessoa tem acesso ao código JavaScript, assim como tem acesso ao código HTML. Uma outra coisa que é muito importante para nós relembrarmos e ressaltarmos aqui é que o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, não é uma linguagem de programação, tá? Então, você não pode dizer, né, que você programa em HTML. Você pode dizer que você desenvolve em HTML, mas programar não, porque HTML não é uma linguagem de programação.
Então, nosso primeiro programa aqui em JavaScript, ele é muito simplório. E vamos lá ver como é que funciona aí. Observa que eu adicionei uma nova tag aqui em meio ao meu código HTML, que é a tag script. Essa tag script, eu tenho que determinar um type para ela. Tá? É um script de que tipo? Eu determino o type text/javascript. E o que eu faço aqui no meio desse código? Eu simplesmente declarei uma variável. Então, boas notícias para vocês. Variáveis não são tipadas no momento da sua declaração. Então, ponto semelhante ao PHP. Você simplesmente usa a variável. Só que aqui você ainda tem que usar uma palavra reservada, var, para designar a declaração dessa variável. Então, fica var, nome igual a n. O document é o documento seu, o seu documento HTML, a sua página. Document.write. Então, vou escrever no documento. Escreverei o conteúdo da variável nome no documento. Um código que é muito importante para desenvolvimento web é o alert, por incrível que pareça. Esse alert, ele manda mensagens para o usuário. É como se fosse o MSG Box, ou um Message Box de outras linguagens. Então, ele simplesmente manda uma mensagem e um botãozinho de OK para o usuário ser informado de algum tipo de evento que tenha acontecido. Então, o alert, ele simplesmente manda uma caixa de mensagem. Essa caixa de mensagem também pode ser chamada de caixa de diálogo, bem comum também. É você encontrar essa nomenclatura em outras linguagens, aí, caixa de diálogo ou caixa de mensagem. Operadores lógicos e de comparação. Gente, não teremos problemas com os operadores lógicos e de comparação, justamente pelo fato de esses operadores serem todos conhecidos nossos de linguagens anteriores. Então, para comparar alguma coisa, dois iguais. Para ver se algo é diferente de outra coisa, exclamação igual. Para saber se é maior, menor. Então, todos os operadores de comparação nós já conhecemos da linguagem C, do C#, do PHP, são todos comuns a essas linguagens. Bem como os operadores lógicos. Então, a gente tem o E comercial, o E lógico e o OU lógico. Então, o E lógico a gente também já conhece de outras linguagens, né? A linguagem C implementa o E lógico dessa maneira, o C#, o PHP, todas as linguagens trabalham com o E lógico sendo igual a dois E's comerciais na sequência. E o OU lógico, que são essas duas barras verticais. Então, esses operadores aqui para nós não serão problema. Operadores de atribuição. Estes daqui também, para nós, não serão problema, justamente porque são operadores que nós já temos conhecimento prévio. Então, para atribuir algo, né, bem simplório, x igual a 5. Então, o valor da variável x será 5. Mais igual. O que o mais igual faz? Isso aqui é muito importante que vocês tenham em mente. É muito importante porque, além de deixar o código mais elegante, muitos programadores utilizam desse recurso. Como muitos programadores utilizam esse recurso, você tem que saber ler o código que foi criado por outras pessoas. E uma das formas de você conseguir ler isso é conhecer os comandos dessa linguagem. Então, o mais igual é a mesma coisa do que
x é igual a x mais 5. X é igual a x mais 5. Isso aqui é válido tanto para somar quanto para concatenar coisas em JavaScript. Se for texto, ele concatena. Se for um valor numérico, ele faz a soma. O menos igual, então isso aqui, x menos igual a 5, é a mesma coisa do que x é igual a x menos 5. E nós podemos seguir esse raciocínio para os operadores de multiplicação, de divisão e de restos de divisão. Tá? Tudo isso pode seguir o mesmo raciocínio. E muitos programadores utilizam esse recurso de programação. Temos também o operador de atribuição mais e o menos. Tá? Os dois funcionam aí. O mais é a mesma coisa do que x é igual a x mais 1. E o menos é a mesma coisa do que x é igual a x menos 1. Também é um artifício de programação muito utilizado. Muito mesmo. Declarar variáveis usando JavaScript. Então, observa aí que nós declaramos as variáveis variável 1, variável 2 e terminamos a declaração. Não há passagem de tipo de variável quando nós trabalhamos com o JavaScript. A gente não precisa determinar o tipo, a gente simplesmente declara a variável. Variável 1 igual a Hélio. O que isso significa? Que essa variável, ela recebeu um valor em string. E aí eu uso aquela caixinha de mensagem, o nosso alert, para mandar esse valor numa caixa de mensagem para que o usuário possa visualizar. Caixa de confirmação. Nesse tipo de... É uma caixa de diálogo. Caixas de diálogo são elementos que permitem que você converse, entre aspas, com o usuário por meio de janelas padrões, janelas pré-definidas. Então, eu posso pegar, por exemplo, o alert, é uma janela pré-definida para você enviar uma mensagem para o usuário. A caixa de confirmação também é uma janela pré-definida. Só que nessa janela pré-definida, você vai poder escolher entre duas opções, sim ou não. Então, ele possui dois botõezinhos lá, o botão do sim e o botão do não. E você pode mandar uma mensagem para o usuário perguntando para ele e você vai conseguir recuperar qual opção ele selecionou, qual opção ele escolheu. Então, olha só o funcionamento. Declarei a variável retorno. Da variável retorno, eu fiz assim, igual, confirm, deseja prosseguir. Então, essa é a mensagem que será enviada para o usuário. Deseja prosseguir. Na sequência, essa mensagem é apresentada para o usuário e o usuário vai poder escolher entre duas opções. Ele poderá escolher entre o sim e entre o não. E isso é armazenado no tipo booleano. Então, essa é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Tá? Então, o que ele vai mostrar ali no alert é verdadeiro ou falso, dependendo do que
o usuário escolheu. Então, dependendo do que ele escolheu, será apresentado verdadeiro ou será apresentado falso. Caixa de entrada de dados. Então, é a nossa última caixa de diálogo aqui. Então, nós temos três caixas de diálogo mais utilizadas em JavaScript. O alert, que é simplesmente a mensagem. Nós temos o confirm, que ele manda para você o sim e o não. E nós temos o prompt. No prompt, o usuário já poderá digitar algum valor. Tá? O prompt, ele já poderá digitar algum valor. Então, observe aí o seu funcionamento. Declarei uma variável entrada, e entrada é igual a prompt. E aí eu tenho aí título da caixa de texto. Então, essa caixa que vai abrir para o usuário visualizar, ela tem um título. Essa janela, ela possui um título. Você pode determinar o título dessa caixa de texto. E um texto padrão para o usuário, se você achar necessário. Tá? E aí o usuário digita um valor, uma entrada de dados, e essa entrada de dados é armazenada na variável entrada. Depois do armazenamento, eu mando um alert com o valor que o usuário entrou, com o valor que o usuário digitou como sendo de entrada. Comentários. Gente, comentários são fundamentais em um escritório de programação. É bom ressaltar isso para vocês que já estão habilitados aí a procurar estágio. Tá? Para quem não sabe, a partir do segundo semestre do segundo ano do técnico, né, vocês já estão habilitados a procurar estágio. Tá? E os escritórios de programação, essas empresas, elas visam muito por códigos limpos, códigos estruturados, códigos identados e códigos comentados. Então, para realizar comentário em JavaScript, esse comentário pode ser de uma linha ou de bloco. Também não temos e não teremos dificuldade, porque esse tipo de comentário, ele já é presente para nós aí, tanto na linguagem C, quanto no C#, quanto no PHP. Então, já é algo que nós conhecemos de outros carnavais aí, tá? Estrutura de controle if. Bom, trabalhar com if em JavaScript é muito tranquilo também. Tá? Trabalhar com o nosso if aí, não teremos problema de sintaxe, de decorar a sintaxe nova aí, porque é a nossa sintaxe derivada da linguagem C. Vocês lembram aí que no comecinho da aula eu disse que essa linguagem de programação era muito parecida com a linguagem C. E é muitíssimo parecida com a linguagem C. Inclusive na sintaxe aí. Então a sintaxe do if é igual na linguagem C. Então olha só, exemplo bem bobo aí, só de sintaxe mesmo. Então var x igual a 1. Se x for igual a 1, ele vai mandar um alerta dizendo que x é igual a 1. Também podemos utilizar o else. E como é que a gente faz isso? Um exemplozinho bobinho, né? Nada muito extraordinário aí.
Então, vamos lá. Variável 1, variável 2 foram declaradas aí. A variável 1 recebeu um valor, a variável 2 recebeu outro valor. E aí eu faço um teste, verifico se a variável 1 é igual à variável 2. Então, né, a gente já percebeu que não são valores iguais. E ele cai no else. E aí ele manda um alert, uma caixa de alerta, dizendo que são variáveis diferentes, tá? Estrutura de repetição. O nosso JavaScript, ele também possui as 3 estruturas de repetição básicas. Então, ele pode trabalhar com ele pode trabalhar com o for, com o while e com o do while. Então, ele dá suporte para essas linguagens de programação, esses recursos de programação. Então, vamos lá para o nosso for. Também não teremos problema aí com o for. É o nosso velho for, é o nosso for velho de guerra aí. Tá? É aquele que começa com 1, termina com 2 e vai de 1 em 1 aí, mandando uma caixa de alerta. Há muitos anos atrás, né, infelizmente, existiam alguns programadores que eles travavam o navegador do usuário fazendo um looping infinito de alert. Quando você cria esse alert, aí você não consegue clicar em outro ponto da sua página. E aí, muitos programadores faziam de brincadeira, né, de mau gosto, aí um loop infinito de alert, e aí o usuário não conseguia mais usar o navegador. Ele tinha que fechar o navegador, matar o processo do navegador para fazer isso. Bom, que hoje em dia isso aí não acontece mais. Os navegadores mais modernos, eles já detectam esse tipo de situação e impedem que isso aconteça, que o travamento do navegador aconteça. Temos também a estrutura de repetição while. Essa estrutura é aquela que a gente já conhece. Então, enquanto uma condição for verdadeira, nós temos aí a execução de um determinado bloco de código. Então, vamos lá. Var x igual a 1, enquanto x menor ou igual a 3, ele entra dentro da estrutura de repetição. E aí ele manda lá um alert e soma mais 1. A gente não pode esquecer do nosso contador quando trabalhamos com o while. Se nós esquecermos do contador, cairemos em looping infinito. Então, a gente tem que tomar cuidado aí e não esquecer o nosso contador. Conversão de tipos. O JavaScript, ele trata os seus tipos internamente. Tá? A gente não declara o tipo na hora da declaração da variável, mas internamente ele tem tipos. Tá? É uma linguagem tipada, tem uma certa tipificação ou tipação dos dados aí. E muitas das vezes nós precisamos trabalhar com conversão de dados, porque eu não consigo fazer uma operação aritmética com um texto. Eu não consigo somar o texto 1 com o texto 2. Vai aparecer 12, né? Ele vai concatenar. Para fazer essas conversões mais básicas aí, como é que a gente pode trabalhar? A gente vai utilizar o parse float ou o parse int. Estes dois comandinhos aí permitem a
a modificação do tipo do dado. Ele vai trocar o tipo do dado de string para algum outro tipo. Por exemplo, de string para float ou de string para float ou de string para inteiro. Muito utilizado aí, essa conversãozinha de dados aí. Bom, legal. Já pegamos as diretrizes fundamentais da linguagem. Agora é importante que nós passemos a trabalhar com essa linguagem de forma a interagir com o usuário. Como é que eu faço uma interação mais robusta com o usuário? O JavaScript possui suporte para muitos tipos de eventos. Então, trabalhar com eventos e JavaScript é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. O JavaScript dá suporte a muitos eventos. Então, a gente pode trabalhar com vários e vários exemplos diferentes, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, o evento onFocus. Esse evento, ele acontece, ele é disparado quando um determinado elemento ganha foco. O ganhar o foco é aquele evento onde o cursor do teclado vai para dentro de determinado elemento de texto. Isso aqui é o mais comum do evento onFocus. Então, observe, primeiro, o HTML. Input, dei um name para minha caixa de texto, dei um ID para minha caixa de texto, falei que ela é uma caixa de texto, né, type text, e aí eu determinei o evento onFocus. Quando esse evento for detectado pelo navegador, será chamado o método, será chamado o procedimento evt onFocus txt nome. Lembrando aí que esse nome, evt onFocus txt nome, foi um nome um padrão de nome que eu inventei. Porque é bom que vocês padronizem os nomes dos seus procedimentos, para ficar fácil de vocês entenderem o que este procedimento faz. Então, observa ali. Observa ali. O nome do evento é EVT. Beleza, eu bati o olho. Eu sei que esta função, que esse procedimento é um evento. Beleza. Coloquei um underline ali, escrevi onFocus. Beleza, agora eu sei que é um evento onFocus. É um evento. Qual evento é? onFocus. Na sequência, eu coloco txt nome. O nome do elemento que disparou o evento. Então, é um evento de onFocus, e esse evento surgiu no componente txt nome. Tá? Isso aí permite que o seu código fique mais organizado. Dependendo da empresa que vocês trabalhem, pode ser que não exista nenhum padrão, você define aí os seus nomes, ou pode ser que exista um padrão semelhante a esse aí, o padrão que a empresa segue. O importante é que você crie ou utilize algum padrão de nomeação de funções de eventos, porque o seu código ele vai ter milhares de linhas, tá? Milhares de linhas. Se a gente pegar o projeto desse bimestre aqui de JavaScript, ele não terá menos do que 1000 linhas de código ali, tá? Então, de fato, é
gera muito código, você programa muita coisa. Se você não se organizar em termos de nomenclaturas, você com certeza ficará bem perdido aí no processo de desenvolvimento. O on-focus é o evento que é disparado quando você ganha o foco. O on-blur é o evento disparado quando você perde o foco, tá? Então, ganhou foco, on-focus. Perdeu focus, on-blur. Né? Podia ser lost focus, né? Algumas linguagens implementam o lost focus. Se vocês forem um dia fazer alguma prova para programação web, for JavaScript, no dia anterior, dê uma olhada nos eventos aí, né? Porque gera algumas pequenas confusões aí na nomenclatura dos eventos JavaScript. Confusões por quê? Né? Porque outras linguagens implementam o mesmo evento com nomes diferentes. Tá? Por isso que a gente tem essa grande dificuldade aí. Então, o evento onBlur, ele é executado quando ele perde o foco. É muito comum nas aplicações de sites, aí, quando você está digitando alguma coisa, algum formulário, vamos supor que você está digitando, você digitou ali o seu CPF, e aí você trocou de campo para digitar o seu endereço. E aí, se seu CPF estiver digitado errado, já é comum ele mandar uma mensagem para você dizendo que está errado, ou mudar a cor para vermelho, te alertar isso de alguma maneira. Como que isso é feito? Justamente com o evento onBlur. Quando a caixa do CPF perdeu o foco, ele vai lá, vai chamar um evento para validar esse CPF. Se o CPF for inválido, vai mandar uma mensagem para o usuário. Se o CPF for inválido, vai mandar uma caixa de diálogo, ou vai mudar uma cor de texto, vai ficar a caixa de texto vermelha, alguma coisa será apresentada ali para o usuário. Isso se faz por meio do uso do evento onBlur aí. OnChange. O OnChange também é um evento, e esse evento acontece toda vez que há modificação de alguma coisa. Modificou alguma coisa, o evento onChange é chamado. Tá? Esse evento pode ser utilizado caixa de texto, text area, pode ser utilizado no select, que é até o exemplo codificado aqui. Então, esse evento, ele é muitíssimo versátil. A gente usa ele bastante em programação para web. Então, observa lá, montamos a nossa caixinha de combo, nosso select, colocamos duas opções. Eu quero saber quando o usuário troca de uma opção para outra. Como é que eu faço isso? Eu defino aqui o evento onChange, observa aqui, onChange é igual, olha só o padrãozinho, evt onChange lst lista. Ele vai chamar esse cara aqui. Beleza, chamou ele aqui, mandou mensagem de alerta dizendo que foi modificado, que foi trocado, o usuário trocou os valores, que o usuário selecionou um outro valor, tá? Evento clique. O evento clique é o mais conhecido nosso aqui, né? O clique, nós conseguimos detectar quando o usuário clica com o mouse em alguma coisa. Então, olha lá, tem o nosso botão, olha só, olha o type dele, é button, tá? Para trabalhar com botão em JavaScript, você vai colocar type button, não vai me colocar ali um type submit.
Porque o type submit vai submeter o formulário, vai enviar o formulário para um servidor, para um back-end. Aqui não. A gente quer pegar o clique do botão para ele fazer alguma coisa dentro da página sem ser redirecionado ou sem enviar dados para outro lugar. Então, o type dele aqui é button. Olha só o evento onClick. Olha só a chamada da função evt onClick. evt onClick btn1. Então, eu vou chamar essa função aqui. Eu vou mandar uma alert aqui para o usuário dessa função. Gente, usar JavaScript tem que ser utilizado com ética e seriedade para usar isso. Porque essa linguagem de programação permite que você colete muitos dados do usuário. Tá? Você consegue pegar muito dado do usuário e você, de posse desses dados, você pode gravar no banco de dados, você pode fazer uma série de coisas com esses dados. Então, a gente precisa de uma certa seriedade para trabalhar com JavaScript, porque se coleta um monte de dados do usuário. Então, mesmo que ele digite alguma coisa e apague, você, como programador, consegue descobrir o que ele apagou, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que ter uma certa seriedade para trabalhar com o JavaScript. Então, observe, eu consigo detectar qual tecla foi pressionada no teclado. Uma tecla foi pressionada. Então, gente, né, dá para perceber que o negócio é pesado aí, né? A gente consegue capturar dados até sensíveis aí do usuário. Então, olha só. Dentro do input, tá dando uma caixa de texto aqui do input type text, onKeyDown. evt onKeyDown txt nome. Toda vez que o usuário pressionar uma tecla, o evento é chamado. Ele vai ficar mandando oi, 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 toda vez que o usuário pressionar uma tecla. Esse evento aqui é o evento onLoad. Né? Ele é executado quando o navegador termina o carregamento da janela, ou de uma imagem, ou de um recurso. Então, observa aí que eu coloquei, na época que eu montei essa aula, essa imagem era uma imagem muito grande. Tá? Era uma imagem de praia, enorme. E aí demorava até para baixar. E aí eu conseguia detectar, saber quando que terminou de baixar essa imagem. Porque eu coloquei ali o evento onLoad, tá vendo? OnLoad dentro da tag da minha imagem. Feito esse evento aqui, onLoad dentro da tag da imagem, tá aqui evt onLoad img1. Eu terminou de carregar, ele mandava uma mensagenzinha aqui, carregou. Unload. Eu não sei se são todos os navegadores atualmente que implementam o onLoad. O que isso aqui faz? Eu consigo detectar se o usuário fechou a aba. Tá? Para vocês verem, né? Para vocês verem como que o JavaScript é poderoso. Eu consigo detectar quando uma aba ou uma janela foi fechada. E executa uma série de códigos aí. Posso acessar banco de dados, posso fazer um monte de coisa com o dado, com essa informação de que o formulário foi fechado. Formulário não, que a janela ou que a aba foi fechada. E é sempre o mesmo padrãozinho para trabalhar com eventos. O nome do evento, diz que o event e o tipo do evento. evt onLoad. Agora sim, né? Como é que a gente pega, o usuário digita um texto
num formulário, como é que eu pego esse texto e guardo esse texto numa variável em JavaScript? Como é que eu faço isso? Gente, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é bater o olho no HTML. Observa que esse HTML aí, esse form do nosso HTML, ele não tem um action. Perceberam? Não tem um action, não tem um método, porque eu não vou enviar esses dados para o back-end. Tá? Eu vou recuperar esses dados no próprio navegador e vou tratar esses dados no navegador. Não vou enviar para o PHP. Vou tratar tudo no navegador. Tá? Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, seu formulário não tem action, nem método. Segundo, não tem botão submit. Você vai fazer um botão do tipo do type button, tá? O type dele é button, não tem mais o submit. Terceiro, lembra que vocês sempre colocavam um name e um ID? Um name e um ID? Eu sempre dizia para vocês, o name usamos no back-end e o ID a gente vai usar no front-end. Então, hoje chegou o nosso dia. Né? A gente está aqui é o terceiro. A gente viu isso aqui lá no primeiro bimestre, então tem bastante tempo que a gente está fazendo isso. E agora a gente é a nossa hora de usar. Então, ID TXT nome, que é o nome que o ID que eu vou utilizar para recuperar o valor dessa caixa de texto. O type é text, que a gente está acostumado, value, size, isso aqui nós já estamos acostumados. Olha só o evento que foi programado nesse botão. Então, olha só, on click, programei o evento on click, toda vez que acontecer um on click, eu vou chamar o EVT BTN cadastrar, EVT BTN cadastrar, tá? EVT BTN cadastrar vai chamar essa function aqui. Como que essa function funciona? Var nome igual document.get element by ID. Então, vou recuperar um elemento do meu documento pelo seu ID. Qual que é o ID do elemento aqui? TXT nome. Então, meu documento, como um todo, tem vários elementos. Eu quero pegar um elemento pelo seu ID. Qual ID? TXT nome. Do TXT nome, eu quero recuperar o valor que está dentro dele. O valor que o usuário digitou dentro dele. Então, eu uso o ponto velho aqui para recuperar o valor que está dentro do JavaScript. Dentro do JavaScript, não, dentro da caixa de texto. Jogo esse valor dentro da variável nome e aí simplesmente apresento o valor da variável nome. Recuperar valores de caixa de área. Se vocês baterem o olho aqui, vocês vão perceber que é exatamente a mesma forma de recuperar valores de uma caixa de texto. Então, para trabalhar com caixa de texto e trabalhar com o text area, é do mesmo jeito para recuperar o texto. Então, observa aqui, né? Montamos aqui o nosso text area, montamos aqui o nosso BTN cadastrar, olha o on-click BTN cadastrar, ele chamou o BTN cadastrar aqui, a função BTN cadastrar, quando o usuário clicar, e aqui que eu vou fazer? Document.get element by ID. Vou pegar o elemento pelo seu ID, TXT área. TXT área. Que valor, o que eu quero recuperar do TXT área? O velho. Guardei o velho na variável nome, apresentei o velho na sequência por meio de uma caixa de alerta. Como é que a gente faz para recuperar valor de um checkbox? Como é que nós fazemos isso? Tá? Nós podemos trabalhar aqui da seguinte maneira. Olha o nosso input.
O name dele é CKB checkbox. Termos CKB checkbox. Olha o type checkbox. O velho aceita os termos. Beleza. Olha só o botão do clique. Com clique, EVT, BTN, cadastrar. Então, chama esse evento aqui. Para eu recuperar se o usuário marcou ou não essa caixa de checkbox, como é que eu faço? Eu vou utilizar o getElementById, CBKTerms, que é o ID que eu determinei para o meu checkbox, ponto checked. E aí eu consigo recuperar verdadeiro ou falso, tá? Se foi marcado ou não, tá? E da caixa e do botão de rádio. Como é que eu trabalho com o botão de rádio? Para trabalhar aqui com o botão de rádio, você primeiro vai precisar de 2 botões de rádio, e aí a gente vai criar um grupo aqui de botões de rádio. Como é que a gente cria esse grupo de botões de rádio? Pega e dá para 2 botões de rádio, ou para 3, ou para 4, ou para todos que compõem o seu grupo, você coloca com o mesmo name. O que vai diferenciar deles aqui é o ID. Beleza, como é que eu sei se ele marcou o feminino ou o masculino? Tem um botão aqui, o Type Button. Tenho aqui o nosso evento de click. No clique desse botão, eu chamo o EVT BTN cadastrar. Chamei o EVT BTN cadastrar. Como é que eu faço? Document.getElementById. RDO sexo F. Ponto checked, para saber se foi marcado ou não. Claro que aqui você pode guardar uma variável, você pode fazer a manipulação de dados que você achar necessário aí com essa informação que você recuperou. E como que nós fazemos para recuperar valores de uma caixa de combo? Como é que fazemos isso? Para fazer isso, precisaremos aqui montar o nosso HTML da caixa de combo. Então, a gente monta esse HTML, tá? A gente monta esse HTML da caixa de combo. Montou esse HTML com duas opções aí que o usuário pode escolher nessa caixinha de combo, que é árvore ou pedra. E aí, olha só, no clique do botão, eu vou chamar o EVT BTN cadastrar. E aí, olha só, index e texto. Index vai ser igual document.getElementById. Vou recuperar o valor do elemento pelo seu ID. CBO substantivo ponto velho. Beleza. Aqui, eu vou recuperar o velho dele. Então, esse valor aqui, 0, 1, 2, o que eu colocar aqui, eu recupero aqui no index. E olha só, var texto igual document.getElementById. CBO substantivo.options.index.text. Então, na posição que eu peguei no index, eu recupero o texto. Então, aqui eu consigo recuperar o valor do velho e eu consigo recuperar o valor do texto. Ou é árvore ou é pedra. E para trabalhar com caixa de lista? Para trabalhar com caixa de lista, é o mesmo esquema de funcionamento. Para trabalhar com caixa de lista, é o mesmo esquema de funcionamento.
Então, observe, o que mudou aqui é que a nossa caixa de combo tem a propriedade size. Quando ela tem a propriedade size, ela torna-se uma caixa de lista. E aí, sendo uma caixa de lista, para eu recuperar o valor que escolheu futebol ou natação, é da mesma maneira. Então, no clique do botão, ele vai chamar o evento BTN cadastrar. Eu vou recuperar dessa caixa de lista, get element by id, lstlista.value, eu vou recuperar ou 0, ou 1, ou 3, ou 4, o valor que tem ali, e depois document.getElementById, lstlista.options, eu vou usar o index, que eu recuperei aqui em cima, .text, e aí eu recupero o texto que foi selecionado, se foi futebol, se foi natação. Então, eu possuo essas duas possibilidades. Ou eu recupero o texto, ou eu recupero o texto ou o velho da caixa de lista ou da caixa de compra. E ao contrário, né? Como é que eu faço para colocar um texto dentro de uma caixa de texto? Como é que eu faço isso? Tá? Então, observe aqui. Eu tenho uma caixa de texto, um type text, e um text area. Como é que eu insiro um valor dentro desses componentes usando JavaScript? Document.getElementById, txtnome.value igual a teste1, ponto value igual a teste2. Observa aqui, escrevo na caixa de texto, escrevo na caixa de área. Tá? Então, é muito tranquilo trabalhar com JavaScript. É muito, muito, muito importante que vocês guardem na cabeça de vocês document.getElementById. A gente vai usar isso demais, tá? Demais, 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 demais. Então, memorizem. E para marcar uma caixa de rádio ou uma caixa de checkbox usando JavaScript. Então, tem aqui no HTML um checkbox e uma caixa de rádio. Eu quero marcar elas via JavaScript. Como é que eu faço? Document.getElementById check, ou CBK, receber spam, que é o ID do nosso elemento aqui, é o ID do nosso elemento aqui embaixo. Ponto checked igual a true, então eu marco automaticamente lá para o usuário. Ponto checked igual a false, eu desmarco automaticamente para o usuário. Outro código que é muito importante, inserir opções nas caixas de combo. Como é que eu faço isso? Tá? Olha só. Document.createElement. Agora não é o getElementById, é o createElement. Vou criar um elemento do tipo option aqui. Beleza. E joguei na variável opt. Esse elemento option é justamente um elemento desse aqui em HTML. Tá? Esse option ali é esse option daqui. Esse option tem um value e esse option tem um texto. Então, observa, opt1 criei esse option. opt1.text igual a casa. opt1.value igual a 3. Beleza. Criei o meu option. Agora eu vou inserir esse option dentro do meu CBO substantivo. Então, o CBO substantivo está aqui. Tá? Vou inserir a casa e o 3 aqui. A casa com o velho 3 aqui. Beleza. Como é que eu faço isso? Document.getElementById, CBO substantivo.options.add e adiciona essa nova opção que foi criada aqui. Vetor e matrizes, tá? Trabalhar com vetores de JavaScript, você precisa declarar. Então, vai ser var meu vetor igual a new array. Você precisa fazer isso em JavaScript. Aqui você não precisa determinar o tamanho, tá? Você vai inserindo coisas dentro dele
e ele vai se adaptando em relação a tamanho. Então, olha só, meu vetor na posição 0 é SP que ele vai mandar aqui. Se eu quiser mandar ou receber, ou guardar, ou utilizar o tamanho do vetor, é meu vetor.length. Essa propriedade length é o tamanho do vetor. E matrizes. Como é que a gente trabalha com matrizes em JavaScript? Var vetor multi, que é vetor multidimensional, igual a array, 2 linhas por 4 colunas. 2 linhas por 4 colunas. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Linha 0, coluna 2. João, Maria e Mônica. Fui guardando valores aqui dentro da minha matriz. Você pode declarar também uma matriz da seguinte maneira. Var matriz igual, colocar a linha, coluna, linha, coluna. Essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha. Você pode declarar os conteúdos da matriz junto. Você pode definir os conteúdos da matriz junto à declaração. Linha 0, coluna 0, escreveu Hélio. Linha 0, coluna 1, escreveu Esperidião. Algo muitíssimo comum em JavaScript é escrever em divs, tá? Escrever dentro de divs. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente recupera a nossa div aqui. Tá? Observa aqui no nosso HTML que eu criei 2 divs, uma div e uma span. Né? Div, myDiv e nota 1. Olha só, div v1 vai ser igual document.getElementById myDiv. Então, div1 é a div. Tá? O span1 é igual document.getElementById nota 1. Ele pegou esse cara aqui inteiro e transformou num objeto JavaScript. Pegou esse cara aqui inteiro, transformou num objeto JavaScript. Então, isso aqui é um objeto JavaScript, isso aqui é outro objeto JavaScript. div1.innerHTML. O innerHTML insere HTML dentro de uma div. Ele vai inserir HTML, vai concatenar HTML com o que está dentro dessa div. Olha só, div1.innerHTML mais igual. Então, eu vou concatenar com o que já estiver dentro dessa div. Pulei uma linha, coloquei aqui em negrito, pode utilizar HTML. Olha o spam. Spam1.innerHTML igual. Pulei uma linha aqui, escrevi dentro do meu spam. Tamanho de strings. Então, a gente consegue também saber o tamanho de textos usando o JavaScript. Então, olha só. Var texto igual a bom dia. Var tamanho igual a length, texto.length. E um alert no nosso tamanho aqui. Bom, então essa aqui é a sintaxe básica aqui do nosso JavaScript. E vamos codificar. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou fazer um teste aqui JavaScript com vocês, tá? Vamos lá, do zero. Linguagem HTML, beleza. HTML. Estamos montando aqui a nossa sintaxe básica de uma página HTML. Opa, a gente está acostumado já. Tá, então vamos montar um body agora. Body. Finalizou o body. Beleza. Vou colocar uma caixa de texto aqui no formulário. Então, form. A gente não vai colocar mais o action e o
o action e o método, tá? Que agora a gente vai trabalhar só com JavaScript. Vou colocar aqui o input type text, porque é uma caixa de texto, e aí eu vou colocar um name para ele, name igual a txt nome, e vou dar um type também, type igual a type igual a, opa, type eu fiz, o id igual a id igual a txt nome. Beleza. Vou colocar outra caixa de texto. Vou colar uma linha, br, input type é do tipo texto, text, tem o name, e vai ter txt sobrenome. id igual a txt sobrenome. Fechei aqui o nosso input e vamos colocar um botãozinho. Input type igual a button. Vamos dar um ID para ele. Name igual btn teste. E o ID igual a btn teste também. E o ID igual a btn teste. Vou colocar o evento. OnClick igual a... Eu vou seguir o padrãozinho que a gente definiu. EVT, de onde está vindo esse evento? Do btn teste. Eu vou chamar de EVT btn teste. Aqui eu coloco entre aspas. Tá? Faltou abrir e fechar parênteses. Ponto e vírgula é opcional. Fechei. Pronto. Vamos programar o JavaScript agora. O JavaScript você bota lá no head. Tá? Então, vamos lá. Script type igual. Lembra do type? Tem que colocar o type. Tá? Text barra JavaScript. Tem que colocar. Fechou. E vou fechar agora o nosso script. Aqui dentro vem o nosso código JavaScript. Tá? Então, vamos lá. Vamos programar essa função. Function. Olha o nome da função aqui, que eu defini. Dei o Ctrl C aqui para não digitar errado. Não correr o risco de digitar errado. Ctrl V, evento btn teste, abriu e fechou. Então vamos lá. Var nome vai ser igual, e a gente vai usar aquela velha sintaxe. Document document.get element by id. E aí a gente vai colocar o ID desse elemento. Quero pegar quem? O txt nome.
E eu quero pegar o velho do meu TXT, não. Quero pegar o valor que foi digitado pelo usuário. Var sobrenome será igual. Será igual, de novo. Document on get element by ID. E aí eu quero recuperar o ID desse elemento, é o txt sobrenome. Quero pegar o velho, ponto velho. Vou pegar esses valores aí e vou jogar dentro de uma div. Vou jogar dentro de uma div. Tá? Vou jogar dentro de uma div. Então, vou montar uma div aqui. Div. Abriu, fechou a div. Vou dar um ID para essa div para a gente poder usar ela. ID igual a div resposta. Por exemplo. Div resposta. Então, vamos lá. Voltando aqui no JavaScript, var div vai ser igual document.get elemento by ID. Vou pegar minha div aqui, div resposta ponto e vírgula. Peguei minha div, vou escrever nessa div agora. Div ponto inner html mais igual, vou juntar o que tiver lá dentro. Nome, que é a variável nome, que eu recuperei anteriormente. Mais igual nome. O que eu quero fazer aqui? Mais um espaço em branco, mais sobrenome. Tá tudo aqui, sobrenome. Então, escrevi dentro da minha div o que eu recuperei com o JavaScript. Vamos rodar isso no navegador? Abrir com Chrome. Tá. Vamos dar esse botão aqui, né? Vou botar um texto nesse botão, né? Apertado esse botão. Value igual a testar. Eu vou pular uma linha aqui também, né? Tá ficando muito louco. Testar. Pronto. Hélio. Pronto, escrevi aqui na minha div. Tá vendo? Estou clicando, ele vai escrevendo dentro da minha div. Posso colocar HTML? Pode, vamos colocar aqui. Vamos colocar os negócios aqui. Mais. Vamos concatenar com BR aqui. Vou pular uma linha. Pode. Pronto. Salvei. Rodei de novo. Hélio Esperidiano. Eu estou escrevendo dentro da minha div.
Claro que, né, se eu recuperar um número, vou poder fazer uma conta, vou poder trabalhar com os números também. Tá? Gente, então essa foi a nossa introdução ao JavaScript. Espero que vocês tenham curtido aí.